amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro do primeiro ano, tá bom? Para entrada no primeiro ano, que aconteceu no último ano, que no caso é de 2024 para entrada em 2025. Amiguinhos, essa é uma prova que vocês sabem, sempre bastante desafiadora, então eu vou trazer uma resolução um pouco estratégica, eu diria, com algumas sacadas geniais que você precisa ter para fazer a prova em tempo mais hábil, ok? Então se você vai fazer prova de colégio militar ou conhece alguém que vai fazer, já chama pro Adiciona, porque eu vou colocar bastante resoluções de questões aqui neste canal de colégios militares ao longo do Brasil, beleza? Utilize essa prova para você estudar tanto para o Colégio do Rio quanto para colégios de outros lugares, ok? Lembrando a vocês que eu e o nosso saudoso professor Laércio temos um curso com mais de 500 resoluções de colégios militares, desse jeitinho, né? Aquele jeito bem sagaz que vocês gostam, para você conseguir fazer a prova no tempo certo, né, amiguinho? Não adianta você conseguir fazer uma prova no tempo da sua casa. Você precisa fazer a prova no tempo da prova para poder passar, concorda? Então, o nosso curso é pautado nessa lei, né, de tentar trazer resoluções mais estratégicas. Então, se você está fazendo cursinho, mas está sentindo que na hora de pegar a questão para fazer você está agarrando, o curso Águias vai te ajudar muito a destravar. Ou caso você não esteja fazendo, também esteja estudando por conta própria, né? Esse curso vai te ajudar demais. Eu vou deixar aqui na descrição o link e também no QR Code ao longo aí das questões, beleza? Então deixa de falação e bora para esse vídeo. Considere os números reais CMRJ que estão ali e pediu para a gente somar eles. Então, vamos começar aqui, ó, por este número C. Olha só, eu tenho a raiz cúbica de 2 a 28 mais 2 a 30 dividido por 10. Esse 2 elevado a 30, eu posso muito bem escrever ele como sendo 2 a 28 vezes 2 elevado a 2. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu não somo os expoentes? Então, eu vou fazer exatamente isso, só que ao contrário, certo? O 30 eu transformei em 28 e 2. Beleza, né? Agora, na linha de baixo, eu vou observar que eu tenho duas parcelas que têm um fator comum, que é o 2 elevado a 28. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 a 28 em evidência. Aí, na primeira parcela, vai ficar 2 a 28 dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1, correto? E aqui eu vou pegar 2 a 28 vezes 2 ao quadrado, ó. Esse camarada, quando eu simplificar com esse, vai cortar e vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, ok? E 10, é claro, 2 vezes 5, né, Berguegos? Então, vou tirar esse 10 daqui e colocar um 2 vezes 5 no lugar dele. Por quê? Porque aqui, ó, 4 mais 1, 5, corta com esse 5. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base, então eu vou subtrair os expoentes, vai ficar 2 a 27, porque o expoente aqui é 1, né? 2 elevado a 27. E aí, como eu tenho uma raiz cúbica e 27 é divisível por 3, eu vou simplificar, né? 27 por 3, 9. Então, isso aqui é 2 elevado à nona potência, que você já deve saber que é 512, né? Inclusive, nessa mesma prova vai cair isso aí em algum lugar lá pra frente, tá bom? Lembrando que é só fazer 2, 4, 8, 16, enfim, 9 vezes. Já deixei o C ali armazenado uma tigela, então vamos trabalhar no M agora. Bem, o que seria 8 elevado a 0,666? Primeiro que isso aqui é um número manjado, né? Quando a gente chama de dízima periódica simples, assim, é só pegar o número e colocar o 9 embaixo, né? E 6 nonos é a mesma coisa que 2 terços. Então, isso aqui é 8 elevado a 2 terços, ok? Se você pegar o 2 e dividir por 3, ó, 2 dividido por 3 vai dar 0,6666. A gente já sabe isso até de cabeça, né? Agora, o que é esse 2 terços? Isso é raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu tiro a raiz cúbica de 8, que é 2. E depois, eu elevo ao quadrado, que é 4. Ou então, eu posso elevar 8 ao quadrado, que é 64, tirar a raiz cúbica de 64, que é 4 também. É lógico que fazer essa conta primeiro é mais fácil, porque o número é menor, tá? Então, isso aqui é simplesmente igual a 4. Então, para facilitar a vida, ó, já vou pegar isso aqui e vou colocar 4 no lugar. O que é um número negativo no expoente? Não é a inversão da base? Então, isso aqui fica 1/16 elevado a 1 meio positivo. Depois que eu inverter a base, eu já posso deixar positivo. Mas elevar a meio é tirar a raiz quadrada, ok? Então, porque aqui vem o 2 e aqui o 1, né? Esse 1 fica aqui em cima e esse 2 vai para dentro do índice. Então, isso aqui é 1/4, né? A raiz quadrada de 1/16, ó, é 1/4. Vou colocar aqui no lugar dele.
finalmente eu vou fazer aqui essa parte do denominador, esse 2666, né? Como é que isso vai ser? A gente junta a parte inteira com o período, correto? Então fica 26, menos a parte inteira, que é o que não repete, e eu vou dividir por 9, porque eu tenho um único algarismo do período aqui repetindo. Se você não sabe esse macete, essa coisa aqui rapidinho, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois e aprender esse rolê aí, tá bom? Isso aqui vai dar 24 sobre 9, que eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. Em cima vai dar 8 e embaixo vai dar 3. Então, se eu fizer 8 terços, ó, vai dar exatamente esse valor aí, tá? Só que observe uma coisa, esse 8 terços aqui, ele vai estar elevado a menos 1. Então, na verdade, o resultado disso vai ser 3 oitavos, né? Que eu vou inverter a base aqui, ó. Então, ó, vou tirar isso aqui, vou colocar 3 oitavos. E aí já vou fazer essa continha aqui, né? É 4 sobre 1, então vou multiplicar cruzado, ó. 4 vezes 4, 16. Presta atenção. 1 vezes 1, 1, tá subtraindo, então vai dar 15. E 4 vezes 1, que é os dois de baixo, 4. Você faz isso aí do jeito que você quiser, MMC, multiplicação cruzada, etc. Aí, como eu tô dividindo, é o mesmo que multiplicar pelo inverso da de baixo, ó. Então, eu multiplico pelo inverso aqui, correto? Ó. 8 dividido por 4 vai dar 2 e 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, o M vale 10. Vou anotar lá em cima. Vamos para R agora. Aqui tem uma coisa, né? A gente tem 4 elevado a um expoente aqui, 4, 4. Então, a gente tem fator comum em evidência. Para a gente colocar fator comum em evidência, a gente escolhe o menor expoente. E o menor expoente, claro, quando o número é negativo, quanto maior o número negativo, menor é. Então, é 4 a menos 3 que vai ser o nosso fator comum a ser colocado em evidência, né? Então, quando eu dividir 4 elevado a menos 3, esse número, desculpa, 4 a menos 2 por 4 a menos 3, eu subtraio os expoentes, lembra? Ó, eu estou fazendo isso aqui, ó, 4 a menos 2 dividido por 4 a menos 3. Eu subtraio os expoentes, então é menos 2 menos 3. Quando eu fizer essa conta que vai virar mais, menos 2 mais 3, é igual a 1. Então, o expoente aqui, ó, vai ficar 4 elevado a 1, que é simplesmente 4. Ok? Quando eu for fazer essa parcela dividido por esse camarada, ó, vai cortar essa parte, que é idêntica, e vai ficar 4 elevado a meio. Só que 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4, né? Que é 2. Então, aqui, ó, 4 a meio é raiz de 4, que é igual a 2, beleza? Já vou colocar aqui para não encher linguiça, porque menino que vai fazer colégio militar é outro nível, né, Bergrex? Então, aqui, ó, esse 4 a menos 3 embaixo simplesmente vai cortar, e o resultado da letra R vai ser igual a 6. Por último, a J. Vamos pegar esses raízes aqui, porque aqui tem uma raiz de 3, né? Vamos pegar a raiz de 27, raiz de 75 e raiz de 48 e trabalhar com elas aqui fora. Então, observa uma coisa. A raiz de 27 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes 3, porque 27 é 9 vezes 3. Eu sempre penso num quadrado para mandar ele para fora aqui, ó. Raiz de 9 é 3, aí vai ficar preso esse 3 que não tem raiz. Aqui é a mesma coisa. 75 é 25 vezes 3, vai vazar a raiz de 25, que é 5. E aqui, 48 é 16 vezes 3. Então, vai ficar 4, que saiu para fora, raiz de 3, beleza? Então, onde tinha, né, raiz de 27, raiz de 75, eu coloquei os valores que eu já dei uma arrumada neles ali melhor. Observe uma coisa, 8 aqui, ó, é 2 a terceira e 16 é 2 elevado à quarta, né? Só que eu vou trabalhar com isso daqui a pouco, por causa do seguinte, como eu tenho aqui raiz cúbica aqui, raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o 2 à terceira vezes o 8 à quinta, certo? Eu tô tirando a raiz cúbica e tô colocando ela aqui como se fosse em evidência, ó. Raiz cúbica de 3. Oh, desculpa, raiz de 3, beleza? E esse 16 a 4 eu vou fazer a mesma coisa, ó. 16 elevado a 4 também vai ficar elevado a raiz de 3, né? Então, eu vou descer esse parêntese aqui para indicar que essa raiz de 3 tá pegando a galera toda, ok? Aí, observa uma coisa, tá? Tá elevado a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou multiplicar os expoentes, porque o que eu tenho é uma potência de potência, correto? Então, na hora que eu multiplico, ó, raiz de 3 por raiz de 3, isso vai virar 3, correto? Então, aqui vai ficar simplesmente um 3 sobre 2. Agora sim, eu vou fazer aquela substituição que eu falei, né? No lugar do 8, eu vou colocar 2 à terceira. E no lugar do 16, eu vou pôr 2 à quarta. Agora, todo mundo tá com a base 2. Ótimo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, aqui deu 15. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu somo. Com 3 vai dar 18. Então, esse aqui dá 2 a 18 em cima. Potência de potência, eu multiplico, vai dar 2 a 16. Tudo isso elevado a 3 meios. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base, vai dar 2 ao quadrado,
que eu subtraí os expoentes, né? Elevado a 3 meios. Quando eu multiplicar 2 vezes 3 meios, esse 2 vai cancelar com esse 3 aqui. Então, o resultado dessa conta, ó, é 2 a terceira, que é igual a 8. Então, o nosso J aqui vai ser 8. Então, vou juntar esse com esse, vai dar 520. Com 10, 530, com 6, 536. Olha, essa questão foi a que eu mais demorei a gravar aqui na prova, embora eu não ache que ela seja mais difícil, de longe ela não é, tá? Mas ela é bem demorada. Então, na hora da prova, eu não acho que seja interessante você começar pelas questões mais demoradas. Sempre vai olhando que na própria prova sempre vai ter algumas questões fáceis, mesmo prova do Colégio Militar sempre tem. Comece pelas mais fáceis. É importante, na sua hora de estudo, você ter essa estratégia e saber identificar questões mais rápidas, ok? Mais uma questão clássica de Colégio Militar aqui nessa 12. É correto afirmar que esse número X aqui é igual a quanto? Se a pessoa nunca fez essa questão, ela pode assustar, porque meio que tem uma soma infinita aqui, tá vendo? A reticências, então você fala, isso aqui nunca tem fim, como é que eu vou resolver? Mas é simples, se você elevar os dois lados da equação ao quadrado. Então aqui eu vou ter x ao quadrado, esse quadrado vai cortar com essa raiz, e aqui eu vou ter 12 mais essa parte aqui, correto? Só que o que é essa parte aqui? 12, raiz de 12 mais... Não é exatamente isso aqui, ó. É a mesma coisa, porque aqui é infinito. Então, se eu tirei um 12 aqui na frente, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Isso aqui é infinito, ele continua até o fim. Então, isso aqui, ó, é o próprio x. Então, na linha de baixo, ok? Nós vamos substituir esse camarada por x. Bora mandar todo mundo para o lado de lá, ó, vai ficar x² menos x menos 12 é igual a zero. Vou resolver isso por soma e produto. Então, você vai pensar em dois números que você multiplique, dá menos 12, que você soma, dá o b com sinal trocado, né? Porque o a aqui é 1, então é fácil. Esses números são 4 e 3. Só que para dar 1 positivo, o 3 tem que ser negativo. Porque 4 vezes menos 3, menos 12, 4 menos 3, 1. Como aqui, ó, esse x, ele é raiz quadrada de alguma coisa, não pode ser negativo, né? Então, o valor de x, ele é igual a 4. Só essa raiz satisfaz, né? Portanto, ele é um quadrado perfeito. Beleza? Vamos lá para a questão 3, que foi anulada, muito provavelmente porque tem duas alternativas aqui, ó, com a mesma sequência, tá vendo? Então, ela foi anulada, mas vamos fazer aqui que ela é uma questão bem interessante, tá? Vamos ver o que é verdadeiro ou falso. Número 1, sendo A pertencente aos reais, então x² menos A² sobre x menos A vai ser igual a x menos A para todo x pertencente aos números reais. Bem, primeiro que, se você tem um x menos a no denominador, isso aqui só vai existir se você garantir que essa subtração não dê zero, ok? E aqui ele não colocou para todo x diferente de a, né? Porque se aqui for a, você zera o denominador. Então, devido ao fato dele não ter colocado, já torna a resposta aqui falsa. Além disso, se você fatorar o numerador, que é a diferença de dois quadrados, né? Isso vai ser a soma pela diferença entre eles, ó. E aí, quando você dividir pelo de baixo, ok? Você vai ter x mais a como resposta e não x menos a. Então, a 1 é falsíssima, né? Super, hiper, mega falso. Então, aqui, ó, a gente poderia ficar só entre a B e a D, ok? Claro, quando você estiver fazendo a prova, você vai observando, ó, a segunda com certeza é verdadeira, tá? Vou deixar para provar ela no final. Vamos pegar a última, porque é mais fácil. Se alfa é essa expressão, então é um número racional. Será que ele é um número racional? Bem, aqui a gente vai esbarrar com o mesmo produto notável que a gente acabou de falar sobre, que é a diferença de quadrados. Porque aqui é como se eu tivesse, ó, o seguinte caso. Eu vou multiplicar uma raiz quadrada por uma raiz quadrada, então isso vai ficar simplesmente um radical único, digamos assim, correto? E aí eu vou multiplicar os termos que são somando, aqui subtraindo, né, e aqui somando, ó. Então eu vou fazer essa multiplicação, ó, o quadrado do primeiro termo, quadrado de 2, que é 4, menos o quadrado do segundo termo, que o quadrado da raiz de 2 é 2, ok? Então, aqui, a raiz de 2 que estava lá esperando para fazer a conta, 4 menos 2 é 2, então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2. E sim, 2 é um número racional, tá? Então, por aqui, você já pegava a resposta correta da letra B, mesmo que você não conseguisse fazer a segunda, que é a mais difícil, né? Já a segunda, aqui, ele fala que a raiz cúbica de 4 é aproximadamente 1,6. Então, o resultado dessa raiz quadrada aí vai ser um número entre 2,5 e 3. Ele já lança meio que a braba, né? Aqui, ele te dá esse valor. Então, provavelmente,
se você tentar utilizar esse valor aqui dentro desses radicais, vai ser a melhor estratégia de cálculo. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, aqui se eu pensar que 32 é 8 vezes 4, ficaria assim, ó, raiz cúbica de 8 vezes 4. Por que eu pensei em 8 vezes 4? Porque aqui eu estou falando de raiz cúbica. E o 8 tem raiz cúbica, então ele pode vazar para fora, correto? Vai ficar 2 raiz cúbica de 4. Beleza? E agora, se eu pensar na raiz cúbica de 16, olha só, 16 é 4 ao quadrado. Então, isso aqui é raiz cúbica de 4 ao quadrado. Eu posso pensar que é raiz cúbica de 4 ao quadrado assim, ó, correto? Porque tanto faz eu escrever esse 2 aqui ou ele em cima. Agora, ó, observa uma coisa para você ver. Essa raiz cúbica de 4, aqui ficou ao quadrado, aqui ficou 2 vezes a raiz cúbica de 4 mais 1. Se eu chamar essa raiz cúbica de 4 de x, aqui eu vou ter 1 mais 2x mais x ao quadrado dentro do radical aqui da raiz quadrada, certo? Então, eu fatorando isso aqui, eu vou ter o quê? X mais 1, porque esse aqui é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é x mais 1 elevado ao quadrado. Aqui eu vou cancelar esse quadrado com essa raiz quadrada e o resultado da minha conta vai ser x mais 1. Só que como x era raiz cúbica de 4, que é 1,6, então 1,6 aqui mais 1, o resultado dessa conta vai dar 2,6, que sim está compreendido entre 2,5 e 3. Então, aqui, verdadeira, como a gente já tinha deduzido, né? Sendo x a raiz 12ª, sei lá, não sei como é que fala, de 729, e y a raiz 18ª de 512, e s essa coisaiada toda aqui, então s é igual a quanto? Antes de começar a fazer esse exercício, né, atacar o S, eu vou dar uma simplificada nisso aqui, porque é óbvio que dá, né? Esse 729 e o 512 são potências manjadas, ó. 512 é 2 elevado à nona, certo? Eu já até decorei de tanto fazer exercício, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Então, ele é 2 elevado à nona potência, que vai ser elevado a 1/18, porque isso aqui não é um radical. O radical é como se fosse, isso aqui está elevado a 1, né? A gente coloca o que está aqui dentro do índice lá no denominador. Quando eu multiplicar 9 vezes 1/18, isso vai dar 9/18, que é a mesma coisa de 1 meio, né? Dividindo em cima e embaixo por 2. E 1 meio é raiz quadrada, no caso de ser um expoente. Então, esse y, ele é simplesmente igual a raiz de 2, ok? Agora, vamos fazer o x. 729 também é potência manjada, só que é de 3, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729. Então, aqui, ó, o 729, ele é 3 elevado à sexta. Como aqui eu tenho uma raiz 12, isso aqui é a mesma coisa de elevar 1/12, correto? Quando eu multiplicar 6 vezes 1/12, vai dar 6/12. Aqui, simplificando, fica meio, de novo. Então, esse meio aqui, ele é a mesma coisa da raiz quadrada, né? O 1 que está aqui vem para cá invisível, o 2 aqui vem para cá. Ou seja, isso é raiz quadrada de 3. Agora vamos atacar o S. Só que antes de eu começar pelo que é mais óbvio, eu vou dar uma olhada nesse denominador aqui, ó. X quadrado menos y quadrado. Porque eu estou elevando duas coisas que têm raiz ao quadrado, né? Então, ó, a raiz de 3, que é o x elevado ao quadrado, menos a raiz de 2, que é o y elevado ao quadrado, corta, 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 corta. Vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1 no denominador. Ô, glória, hein? Oh, glória, já eliminamos uma coisa aqui maravilhosa, ó. Então agora você só tem que se preocupar com o numerador da coisa, porque o denominador é igual a 1, né? Ou seja, elemento neutro da divisão, multiplicação, etc, tá? Agora vamos pensar o seguinte, aqui tá muito feio ficar escrevendo essa raiz cúbica de x, raiz cúbica de y. Vamos chamar essa raiz cúbica de x de a e a raiz cúbica de y de b. Então isso aqui vai ser a menos b, concorda? Então, ali vai ficar assim, ó, a menos b. Aqui, ó, eu tenho x ao quadrado, ou seja, a raiz cúbica de x ao quadrado é como se fosse o termo a, que é a raiz cúbica de x, elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a quadrado. Aqui é uma coisa vezes a outra, é como se a gente tivesse feito assim, ó, raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de y, ou seja, é a b, correto? Em termos dos parâmetros que nós estabelecemos aqui no começo. E aqui é a mesma coisa, né? Ó, quadrado do y, então vai ser o b ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Qual produto? A diferença entre cubos, ok? Quando você tem a diferença entre dois
valores multiplicado pelo quadrado do primeiro, um vezes o outro, mais o quadrado do segundo, isso aqui é o produto notável, a diferença entre cubos. Ou seja, eu posso muito bem pegar isso aqui que está fatorado e desfatorar. Né? É como se fosse abrir o parêntese, ó, multiplicar x vezes x vai dar o x ao cubo, entendeu? E assim sucessivamente. Então aqui, ó, isso é a ao cubo menos b ao cubo, ok? Então observa uma coisa, o a não era raiz cúbica de x? Então raiz cúbica de x ao cubo vai cortar, vai ficar x, correto? E a raiz cúbica de y, que era o b, né, elevado ao cubo, vai cortar e vai dar y. Ou seja, no frigir dos ovos, o que a gente quer é x menos y. Como o valor de x é raiz de 3 e o valor de y é a raiz de 2, então é simplesmente raiz de 3 menos raiz de 2. Porém, o colégio militar, né, você sabe como é que é. Ele não ia pegar essa resposta e colocar aqui. Ele quer que você saiba colocar isso aqui sobre um único radical. Então, olha só para você ver. Analisando pelas próprias respostas, ó, é um radical, um número, menos, porque aqui é menos, né? Um outro número dentro de um outro radical. Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui, ó, vai ficar assim. Raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Ok? Sendo igual ao que a gente quer, que é raiz de 3 menos raiz de 2. Se eu elevo os dois lados da equação aqui, ó, aqui é o quadrado e aqui é o quadrado, o que eu vou ter? Ó, essa quadrado aqui vai cortar com esse. Cuidado, aqui não, tá? Só o de fora, né? E aí a gente vai ficar só com o termo A menos raiz de B, ok? Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, ó, o quadrado do primeiro termo, que vai dar 3. O quadrado do segundo termo, já vou fazer aqui direto para ficar junto um do outro, vai ficar 2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, ó, vai ficar o 2 fora, a gente multiplica o que está dentro dos radicais. Fica a raiz de 6, beleza? Na linha de baixo, então, o que eu vou fazer? Juntar esse 2 com esse 3, que vai dar 5, não é? E aí, ó, observe que ele quer um B lá dentro, ele não quer nenhum carinha do lado de fora, não. Eu vou pegar esse 2 e vou passar ele aqui para dentro. Como aqui tem um índice quadrado, eu vou ter que elevar esse 2 ao quadrado lá para dentro, não é? Então, o 2 para passar para cá, ele vem 2 ao quadrado, correto? E 2 ao quadrado, que é 4 vezes 6, vai dar 24. Beleza? Então, a resposta aqui, ó, é da letra A. Ai, Jess, eu nunca ia pensar nisso, eu não sabia, eu nunca fiz isso. Você poderia testar a alternativa, né, Begegos? É claro que ia dar um pouco mais de trabalho, mas é melhor do que errar. Você ia pegar a alternativa da letra A, por exemplo, e ia testar e ia ver que não dá. A B e assim sucessivamente. Então, quando você chegasse na E, você ia igualar para ver se é a resposta que você procura, vai elevar isso ao quadrado, vai sumir esse cara com esse. Então, vai ficar 5 menos raiz de 24. Vai elevar isso aqui ao quadrado também, ó. Ok? O quadrado do primeiro é 3, o quadrado do segundo é 2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 2 raiz de 6. Vai passar esse 2 aqui para dentro, vai elevar ao quadrado, lembra? Então vai dar 4 vezes 6, 24. E aí, somando aqui, vai dar 5 menos raiz de 24, que é a resposta correta. Com nenhuma outra alternativa, isso daria certo, tá? O professor Almir, professor do 9º ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, escreveu no quadro da sala de aula para seus alunos esse desafio. Essa é igual essa cambada de coisa aí, e pediu para eu determinar o valor de S. Então, é para a gente saber aqui se ele é múltiplo de 4, de 7, de 12 e assim sucessivamente. Bem, é óbvio que o professor não queria que o aluno fizesse essa conta de forma aritmética, digamos, né? Fazer a conta mesmo. Ele quer que você trabalhe isso aqui de forma mais algébrica, né? Usando produtos notáveis e fatoração. Logicamente, senão é humanamente impossível fazer uma conta tão grande como essa, tá? Então, a gente vai escolher um número aqui para chamar de x e trabalhar com os outros números em função desse x. Eu vou escolher o 2024, porque aqui aparece um 4048. Então, vai ser mais fácil para a gente, na minha opinião, tá? Não sei, é porque eu já pensei logo de cara por causa disso. Mas se você fizer utilizando outro número para seu x, vai dar certo também, porque fazendo certo não tem como dar errado, tá? Então, aqui, ó, o que vai ser esse 2024 ao quadrado? Vai ser o nosso x ao quadrado. Preste muita atenção. O 2036, ele não seria x mais 6? Entre parênteses. Então, esse sinal de menos vai trabalhar aqui fazendo um chuverex, né? Então, vai ficar menos x menos 6, ok? Isso dentro desse parêntese ali. Continuando. Isso aqui vai ser o nosso x ao quadrado. Isso aqui vai ser, ó, 2x, porque 4048 é o dobro, né? Então, vai ser mais 2x menos 3. Aqui vai ser x mais 1, concordam? Na linha de baixo agora.
2021 vai ser x menos 3, correto? 2023 vai ser x menos 1, 2026 vai ser x mais 2, né? E esse último aí, 2027, vai ser x mais 3. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar que a gente tem dois trinômios aqui, ó, do segundo grau. Este camarada e esse outro aqui. Vamos olhar para esse aqui primeiro. Se você souber o método de Steven, você consegue fatorar isso pensando na soma e no produto dos números aqui. Vou te mostrar. E caso você não consiga, você pode tirar as raízes da equação, ou por soma e produto, ou por fórmula de Bhaskara e fazer a fatorada delas. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui dessas duas formas. Aí no outro eu vou fazer pelo que for mais rápido, tá? O produto de Steven é o seguinte. Aqui como A é 1, fica bem mais fácil, né? Nós vamos pensar o seguinte. Eu tenho que pensar em dois números que eu multiplico e vai dar menos 6 e que a soma vai dar menos 1, que é o B aqui, tá? Esses números vão ser 3 e 2. Observe uma coisa, que é negativo, então um dos dois tem que ser negativo. Para o produto dar negativo, um tem que ser positivo, o outro negativo. E a soma tem que dar menos 1. Então, o nosso negativo aqui vai ser o 3 e aqui o 2. E aí você faça a conta ao contrário. Ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 2 vai dar 2x e 3 aqui vai dar menos 3x. Então, ó, menos 3x mais 2x vai ficar devendo x. Ok? Então, menos x. E aqui menos com mais vai dar menos x. Então, você conseguiu voltar ela para o original, tá? Então, já vou até puxar isso aqui para cá e colocar aqui, ó, para a gente deixar. Agora, caso você não estudou o produto de Steven ou não pensou em fazer assim, você vai tirar as raízes da equação. Eu vou fazer por método soma e produto, vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu explico em mínimos detalhes para você já aí no seu tempo de estudo, fazendo as coisas de uma forma mais rápida. Se você não quisesse assim, aí você ia fazer fórmula de Bhaskara, mas pelo amor de Deus, né? Eu não vou fazer fórmula de Bhaskara nem a pau, tá bom? Porque enche muita linguiça. Eu vou pensar em dois números que o produto. Agora eu estou pensando em raízes e não mais na fatoração, entendido? Estou pensando nas raízes da equação. O produto vai dar o C com o sinal conservado, por quê? Porque o A é igual a 1, tá bom? Então, o produto dá o C com o sinal conservado e o B, e a soma vai dar o B com o sinal trocado, beleza? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. O produto, menos 6, e a soma, mais 1. Ok? Quais são esses números? 3 e 2, 3 e 2. A soma para dar 1 tem que ser menos 2. Aí aqui está o lance. Quando eu tenho as raízes da função do segundo grau, eu tenho que lembrar da forma fatorada, que é x menos x', x menos x duas linhas. Acompanhado de um a que vem aqui do lado de fora, mas como esse a é igual a 1, no caso aqui, né? O acompanhante do x ao quadrado é igual a 1. Então, já vou deixar sem o a, porque o a é neutro nesse caso. Beleza? Aí agora, ó, o que eu faço? É x troca o sinal da raiz, né? A raiz é 3, fica menos 3. A raiz é menos 2, fica mais 2. Beleza? Ó, vai lá e assiste, caso você não saiba esse paranauê de método soma e produto, que facilita muito a vida, tá? É basicamente isso. Agora, esse camarada aqui eu vou fazer a mesma coisa, certo? Eu vou pensar, vou fazer pelo método de Steven, né? Como o A é 1, fica fácil. Eu vou pensar em dois números que eu multiplico e dá 3 e que a soma dá 2. Esses números vão ser 3 e 1, tá? Aí vamos pensar agora no sinal. Eu quero que dê negativo o produto. Então, um dos dois tem que ser negativo e a soma tem que dar 2. Então, vai ter que ser esse aqui, ó, o negativo. Né? E aí você faça de cabeça para conferir. X é x, x quadrado. 3x aqui, menos 1x de cá, vai dar 2x. E menos com mais aqui vai dar o menos 3. Beleza? Ótimo. Então, agora eu pego aqui e trago esse camarada. Ele não vai caber aqui. Deixa eu arredar. E aí, agora, como você já bem notou, vai cortar tudo, né? Olha que maravilha. É muito bom esse tipo de questão, né? Eu adoro. Ó, x menos 3 corta com x menos 3, x mais 2 corta com x mais 2, x menos 1 corta com esse, x mais 3 corta com esse. Sobrando apenas x mais 1, que é igual a quanto, no caso? X mais 1 vai ser 2025, certo? Então, esse número, ele não pode ser múltiplo de um número par, porque um múltiplo de um número par é sempre um par também, tá? A gente já eliminaria todas essas aí. Existe o critério de divisibilidade do 7, existe de todos os números, tá? Mas é um pouco chato o critério do 7. Eu diria para você que é melhor você dividir do que fazer o critério, tá? Se você tentar dividir isso aqui por 7, você vai ver que não vai dar. E por 13 também não vai dar, tá bom? Se você quiser aprender o critério do 7, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu ensino, mas eu vou poupar a gente desse rolê que vai desgastar muito. Agora, a resposta vai ser, então, divisível por 81. Por que eu sei que ele é divisível por 81?
Pelo seguinte, 81, ele é 9 vezes 9, tá? Então, se esse número for divisível por 9 duas vezes, por 9 e por 9 de novo, ele vai ser divisível por 81. E quando eu somo os algarismos aqui, ó, dá 9. Então, eu já sei que ele é divisível por 9. Então, o que eu faria para não ter que dividir por 81 numa pedrada só para constatar se é ou não divisível? Eu dividiria primeiro por 9, certo? E depois por 9 de novo, tá bom? Ó, aqui 9 vezes 9 é 81. Se eu dividir 2025 por 9, vai dar 225. Eu já fiz essa conta aqui rapidinho. Você tem que pausar o vídeo e fazer, tá bom? E aqui 225 dividido por 9, ó, somos algarismos de novo. Aqui dá 4 mais 5, 9. Então, ele é divisível por 9 de novo. Ou seja, esse número é divisível por 81, porque ele é divisível por 9 duas vezes. Então, lembrando, todos os números têm critério de divisibilidade. O 7, o 13. Eu vou deixar ali em cima no vídeo. Mas é melhor você fazer a conta do que ficar decorando tantos critérios, porque aí já passa a não ser tão prático, tá bom? O critério do 9 é um ótimo critério para se saber de cabeça, porque é só somar os algarismos e dar o número 9 ou qualquer múltiplo de 9 nessa soma, ok? Isadora, aluna no colégio militar, deseja comprar um celular novo. Então ela pensou o seguinte: se eu achasse uma loja que me oferecesse um desconto de 50%, ainda me faltariam R$ 500. Se eu aplicasse a quantia que eu tenho, a juros simples de 15% ao mês, eu juntaria em 10 meses o montante correspondente ao valor do celular sem o desconto. Assim, o valor do celular e a quantia que a Isadora possui somam em reais em quanto? Olha só, esse tipo de questão, eu sempre gosto de pensar num valor hipotético para eu não errar na hora de equacionar. Vamos pensar o seguinte, tá? Se a loja te desse um desconto de 50%, ainda te faltaria R$ 500. Então, vamos pensar o seguinte, faz de conta que esse celular custa R$ 3.000, tá? Um exemplo. Aí, se a loja te desse um valor de 50% de desconto, passaria a ser R$ 1.500. Ainda assim, te faltaria R$ 500, ou seja, você tem R$ 1.000. Então, aqui, como que a gente vai pensar? A loja do celular custa um valor X, certo? Se eu te der 50% de desconto, é a mesma coisa de você pagar a outra metade, ou seja, você pagar 0,5x. Tá? Lembrando, um desconto é 1, que é o valor de 100%, certo? Ó, 1 é 100%, só cortar os zeros aqui, menos aquele desconto. Então, se eu pegar 100% e tirar 50%, vai dar 50%, que é a mesma coisa desse 0,5 ali que eu coloquei como fator multiplicativo do x, certo? Então, olha só, o valor era x. Então, se a loja te der 50%, você vai ter 0,5x, só que ainda vai te faltar R$ 500. Então, o valor que ela tem é 0,5x menos 500. Entendido? Eu acho que utilizar um exemplinho numérico ajuda você a equacionar, porque às vezes a gente troca o sinal aqui, enfim, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, esse é o valor que ela tem. Se ela aplicar ele a juros simples, lembrando, né? J igual a CIT, o que a gente vai fazer? Multiplicar o capital que ela tem, que é esse valor, vezes a taxa, vezes o tempo. A taxa é 15%, eu já vou colocar aqui na forma de fração para facilitar a vida, ok? É 15%, e o tempo é 10 meses. Então, isso aqui é o que vai render para ela, certo? Só que o montante vai ser os juros, que é exatamente isso que eu acabei de colocar, mais o que ela tinha inicialmente, concorda? Vamos supor, ela tem R$ 1.000, aí rendeu 100. O montante vai ser os 1.000 que ela tinha, mais os 100 que rendeu. Então, o que ela já tinha, que é capital inicial, é esse valor aqui, ó, que eu vou copiar malandramente e vou colocar aqui. Então, é isso que ela vai ficar no final de montante, beleza? Isso vai ser igual ao valor do celular, porque vai ser suficiente para comprar o celular sem o desconto. Ou seja, vamos recapitular tudo aqui que eu fiz. Isso aqui é os juros que rendeu. Ela tinha um capital inicial C, uma taxa I, vezes o tempo. Aí eu somo, claro, com o capital inicial para saber o montante. E isso é igual ao valor do celular inicialmente, que a gente chamou de X. Ok? Agora é só resolver essa equaçãozinha aqui e fim, tá? Bem, eu vou fazer o chuverex aqui, ó. Esse camarada vezes esse 150 aqui, né? Que é 15 vezes 10. Então, preste muita atenção. Quando eu fizer vezes o 10, vai andar uma casa com a vírgula, vai ficar 5. 5 vezes 15, 75. Sobre o 100 que já estava aqui, né? Denominador X. Agora eu vou fazer essa conta, ó. 500 vezes esse pessoal aqui, ok? Ó, vai cortar os dois zeros daqui com o 2 de cá. Vai ficar 5 vezes 15, que é 75, com o zero desse 10. Ou seja, vai ficar 750. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo e fazendo as contas aí da forma que for mais fácil para você. Esse 0,5, se eu quiser deixar com o denominador 100, é só andar duas casas, né? A mesma coisa que 50 sobre 100x menos 500
é igual a x. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou somar esses caras, isso aqui vai dar 125 sobre 100x. Vou passar esse x aqui para cá subtraindo e vou fazer essa conta aqui, ó, de 750 com 500, que dá 1.250, negativo, porque aqui tem dívida com dívida, vou mandar para lá somando 1.250, ok? Isso aqui é como se fosse um 100%, não é? Se eu multiplico em cima e embaixo aqui por 100, não facilita a minha vida? Facilita, né? Ó, 100 sobre 100, para ficar com esse denominador daqui, né? Vai ficar um 100 aqui, 125 menos 100 vai dar 25x aqui, é igual a 1.250. O que eu vou fazer agora, então, para saber o valor de x, né? Eu vou passar esse 100, que é 2 zeros, para o lado de lá multiplicando, e o 25 dividindo, ok? Então, qual que vai ser o valor de x? Ó, 125 por 25 é 5, acompanhado com esses 3 zeros aqui. Então, o valor do celular é R$5.000. Falou que o que ela tinha era o seguinte, se a loja desse um desconto de 50%, então se o celular fosse 2.500, ainda faltaria 500 para ela, ou seja, porque ela só tinha R$2.000, ok? Então 5.000, que é o valor do celular, mais a quantia que ela possui originalmente, né, que é esses 2.000 aqui, vai dar quanto pra gente? Letra A, R$7.000. Esse é um problema de juros simples, eu achei relativamente tranquilo, porque eu já vi problemas em colégio militar envolvendo juros, que é um rolê que você fala, eu não acredito que isso caiu numa prova para aluno de 9º ano. Então, esse aqui eu achei relativamente tranquilo para os padrões de colégio militar. Toda equação que apresenta a forma geral do tipo ax² mais bx² mais c é igual a zero é chamada de equação biquadrada, onde a, b e c podem assumir qualquer valor real, desde que o a seja diferente de zero. Se tomarmos a igual a 1, e se tivermos uma equação biquadrada com duas das raízes iguais a raiz de 3 e 4, então o valor da soma de b mais c vai ser igual a quanto? Essa aqui também não é uma questão muito cabeludona, não, tá? Primeiro, ele falou que o a é igual a 1. Então eu vou até apagar aqui, porque o a é neutro, né? O 1 é neutro. E aí eu vou substituir a raiz de 3 aqui dentro do x, depois eu vou substituir o 4 e vou fazer um sistema para descobrir os valores de b e c. Então não tem nada demais, tá? A questão. Então deixa eu pegar aqui, ó, esse valor e colocar ele no lugar do x. Vai ficar raiz de 3 elevado à quarta potência, mais b, que multiplica a raiz de 3, mais c é igual a 0. Aqui é o quadrado, né? Mais c é igual a 0. Ó. Isso aqui, eu vou multiplicar a raiz de 3 4 vezes. Ó. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Aqui também vai dar 3, 3 vezes 3, 9. Beleza? Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3, né, vezes b vai dar 3b. Mais c é igual a 0. Eu vou armazenar isso aqui em uma tigela, ok? E agora eu vou colocar 4 no lugar do x. Então, ó, colocar o 4 aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar, que vai dar mais fácil, né? Aqui, 4. Um outro 4. É que a preguiça é enorme, né? Mas é só para, enfim, não encher muita linguiça. Ó. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 16, 256. Ok? Aqui, 4 ao quadrado é 16 vezes b, 16b. Mais c é igual a 0. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho essa outra equação. Eu vou juntar as duas, ok? E é isso. Resolver um sisteminha, né? Nada demais para quem está fazendo prova de colégio militar é pôr o joelho no chão e agradecer a Deus, né, beguinhos? Eu posso isolar o c nessa daqui? Posso, né? c é igual a menos 9, menos 3b. Aí eu vou jogar esse valor de c, né, na segunda equação aqui, ó. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a segunda equação, Ctrl+C e Ctrl+V, vou tirar esse C daqui e vou colocar o que ele é no lugar, tá vendo? Pronto, igual a 0. Olha que maravilha. Imagina se no nosso caderno desse para fazer as coisas desse jeito, né, gente? Ó, 16b menos 3b vai dar 13b. 256 menos 9 vai dar 247. É igual a 0. Eu vou mandar esse 247 para lá, ele vai negativo, né? Aí vai ficar um 13 aqui, que eu já vou mandar dividindo de uma vez, tá? Eu vou fazer essa conta aqui, mas é óbvio que você tem que fazer a conta para treinar a sua velocidade 5 na dança do creu, tá? Vai dar menos 19 o valor de B. Voltando lá em cima e pegando o C que estava armazenado em uma tigela, ó, o C é menos 9, menos 3, que multiplica então o valor de B, que é menos 19. Aqui menos com menos dá mais. 19 vezes 3 vai dar 57, certo? 57 menos 9 vai dar 48,
ok? Então, ele queria lá no início que a gente fizesse B mais C. Então, o B é menos 19 mais 48. Se fosse 20, ia dar 28, né? É um a mais, então, ó. 29, resposta da letra B, ok? A soma das raízes da equação que está aqui é um número o quê? Olha só, Bear Girls, essa raiz aí, ela complica um pouco a vida da gente, né? Só que se você olhar, se você prestar atenção, esse camarada aqui e o outro embaixo aqui é o contrário, quer dizer que esses números são inversos. É como se fosse um é y e o outro é 1 sobre y, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Eu vou falar que esse camarada aqui, ele é y. Então, vamos chamar esse cara aqui de y. Então, esse outro camarada vai ser 1 sobre y, porque o carinha que está aqui é o inverso, tá? Mesmo com a raiz, isso vai ser verdade. Porque pensa o seguinte, se eu tenho raiz de 9 quartos, ok? A resposta vai ser 3 meios. Se eu tirar a raiz do inverso, a resposta também é inversa, ok? Então, isso aqui vai ser como se fosse um y menos 1 sobre y, ok? Aí isso vai facilitar muito a vida do crente. Então, veja bem, vamos ter aqui y menos 1 sobre y é igual a 8 terços. Eu quero sumir com esses denominadores da face da Terra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todos os termos, tanto por y quanto por 3, para cortar esse carinha daqui, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 3y, todo mundo, ok? Aí vai ficar assim, ó, 3y vezes y vai dar 3y ao quadrado. Vou deixar ele aqui para a gente lembrar. 3y ao quadrado. Esse y daqui vai cortar com esse, vai ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Correto? Na hora de multiplicar esse daqui, o 3y, pelo camarada aqui do outro lado, ó, o 3 é que vai cortar. O y vai ficar multiplicado pelo 8, 8y. Só que eu vou mandar para o lado de lá subtraindo de uma vez. Ok? Igual a 0 para a gente resolver isso aqui por fórmula de Bhaskara. Ok? Método soma e produto não vai dar certo porque o a não é 1, enfim, vai ficar mais difícil. Então, vamos lá, ó. Y vai ser igual a menos b, é o b com sinal trocado, vai dar 8, mais ou menos a raiz quadrada de... Vamos fazer essa conta de cabeça, ó. B ao quadrado é 64, ok. Menos daqui, com esse mais dá menos, com esse menos dá mais, 64 mais. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Oh, maravilha, hein? 100, raiz quadrada de delta, então, é igual a 10, dividido por 2 vezes 3, que é 6, tá? Somando, ó, 18 dividido por 6, nós temos 3, e subtraindo. 8 menos 10 dá menos 2. Menos 2 sextos, que é menos 1 terço, tá bom? Então, eu tenho duas opções aqui. Só que lembre-se, a raiz quadrada de uma coisa não dá negativa. Então, tem que ser 3 esse rolê. Essa aqui você vai ter que desprezar, coitada, porque não pode ter raiz quadrada, a resposta sendo negativa, ok? Então, finalmente, eu vou tirar o y daqui e vou colocar um 3 no lugar, elevar a equação dos dois lados ao quadrado, né, para poder sumir com esse radical aqui, tá? Então, quando eu elevar isso ao quadrado, este camarada vai ser liberto, e o 3 ao quadrado do outro lado vai dar 9, ok? Eu vou passar esse x para cá multiplicando, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, quando eu passei ficou 9x, eu já mando subtraindo, menos 9x, mais 18 é igual a 0. Ele quer a soma das raízes da equação. Você lembra que a soma das raízes da equação é menos b sobre a? Como a é 1, certo? É só o valor do b com sinal trocado. Então, a soma das raízes da equação é 9, ou seja, é um múltiplo de 3, resposta da letra B. Sejam m e n as raízes não nulas da equação do segundo grau que está aqui, então o valor de 1 sobre m à quarta mais 1 sobre n à quarta vai ser igual a quanto? Essa questão clássico, tá? De colégios militares, eu já vi questões muito parecidas com essa, da importância de você sempre fazer questões de colégio militar de outros estados, ok? Então, olha só, m e n são as raízes da equação, ok? Olha só, a gente sabe, pelo método soma e produto, que a soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, b com sinal trocado dividido pelo a. Como a é 1, maravilhosamente, é só pensar no b com sinal trocado. E o produto, ele é c sobre a. Como a é 1, é só pensar no c com o próprio sinal dele. Então, aqui, o que eu sei? Eu sei que a soma das raízes, m mais n, ele que deu esse nome para as raízes, a soma delas vai ser o b com sinal trocado, menos 1. E o produto delas, m vezes n, vai ser o c com sinal conservado, porque o a da equação é 1, então vai dar menos 3 isso aqui,
Ok. Se eu pegar isso aqui e tentar somar essas frações, fazendo o método de multiplicação cruzada, que dá na mesma do MMC, o que eu vou ter? Ó, m à quarta vezes 1 vai dar m à quarta. Aqui multiplicando vai dar n à quarta. E os dois de baixo multiplicando, eu vou ter m à quarta vezes n à quarta. Correto? Observa que isso aqui tem uma cara da soma dos dois termos e o produto dos dois termos. Só que está elevado à quarta potência. E aqui eu tenho a soma simples, digamos, né, elevada à primeira potência, e o produto também à primeira potência. Então, olha só, se eu pensar o seguinte, então, se eu tivesse 1 sobre m mais 1 sobre n, o que eu ia ter aqui? Eu ia ter, multiplicando cruzado, ó, eu ia ter 1 vezes n é n, 1 vezes m é m, então vai ficar m mais n, aqui multiplicando cruzado, dividido por m, n. Só que eu tenho esses valores aqui, ó. A soma de m mais n é menos 1, e a multiplicação de m vezes n é menos 3, ou seja, esse menos com menos vira mais, isso aqui é a mesma coisa de 1/3 positivo, ok? Então eu sei que isso aqui vai dar 1/3, certo? Lembrando, eu fiz essa soma aqui de multiplicação cruzada para isso aqui trazer na minha mente, né, essa alusão do que está aqui. Agora, eu vou pensar o seguinte, e se eu elevar isso ao quadrado? Porque o que eu tenho é essa camarada aqui, ó, certo? 1 sobre m mais 1 sobre n, vai dar o resultado de 1/3, depois de eu fazer a conta aí, né, a multiplicação cruzada. Então, se eu elevar isso ao quadrado, né, vai ficar uma coisa meio parecida com isso aqui, não vai? Então, vamos elevar para a gente ver o que rola. Ó, eu elevo isso aqui ao quadrado e elevo isso aqui ao quadrado. Vai dar o quadrado do primeiro termo, que vai ser o quadrado 1 e o quadrado m. Vai ficar 1 sobre m ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2 vezes 1 continua dando 2. E m vezes n aqui embaixo, ó, vai dar m vezes n. Mais o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1, n ao quadrado é n ao quadrado. O quadrado, camarada, do lado de lá vai dar 1/9, certo? Agora, observa uma coisa, que eu tenho um mn, que a gente sabe que é o valor de menos 3, né? Então, vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui na linha de baixo, para não ficar bagunçado, né? E vou colocar menos 3 no lugar. Só que presta atenção, mais com esse menos vai dar menos. Então, é como se aqui eu tivesse menos 2/3. Só que eu vou mandar esse cara para o lado de cá somando, não é? Ótimo. Aí, o que eu fiquei? Eu fiquei com uma coisa parecida com aquilo que eu quero, porque lembrando, eu quero isso aqui, ó, tá? Sempre deixando à vista o que a gente quer. Eu quero isso. Eu tenho quase ele, né? Tô quase chegando lá. Eu vou fazer essa soma aqui de fração pelo MMC, porque 9 é múltiplo de 3, tá? 9 dividido por 9 é 1 vezes 1. 9 dividido por 3 é 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui, ó, vai dar 7 nonos, né? Então, vou deixar aqui 7 nonos. E aqui vai ficar este camarada. Pronto. Agora, observa uma coisa. Quando eu elevei esse aqui ao quadrado, eu cheguei nesse aqui. Então, se eu elevar aqui ao quadrado, eu vou conseguir chegar, de certa forma, nesse aqui, né? É o que eu vou fazer. Mais um passo de elevação ao quadrado. Beleza? Vamos pegar esse camarada e vamos elevar de novo ao quadrado dos dois lados da equação. Lembrando que eu posso fazer o que eu quiser na vida se eu fizer dos dois lados, tá? O primeiro termo ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. M ao quadrado vai dar m à quarta, que a gente multiplica os expoentes, né? O segundo termo aqui, já vou pôr junto para ficar um do lado do outro, vai ficar a mesma coisa, ó, 1 sobre n à quarta. E aí o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes 1, 2. Vezes 1 continua dando 2. M quadrado com n quadrado vai ficar m quadrado n quadrado, que é a mesma coisa de mn ao quadrado assim, ó, ok? Se tinha um quadrado aqui, é como se eu colocasse em evidência, tá? E aqui vai dar 49,81 avos, ok? Lembrando, eu já tinha o valor, né, desse mn, era menos 3, lembra, ó? Mn aqui era menos 3, então nós vamos substituir, ok? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vou copiar de novo para não acabar com todo o tempo do nosso mundo, né? Esse menos 3 aqui, ó, que é o mn, eu vou elevar ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par. Vai dar positivo, certo? Vai dar 9, ok? 3 ao quadrado. Vou pegar esse camarada, mandar para o outro lado da igualdade, subtraindo. E vou fazer essa continha aqui usando MMC, né? Porque 81 já é múltiplo de 9. Então, não precisa nem de eu fazer multiplicação cruzada. Olha que maravilha, ok? Então, na linha de baixo agora, ó, vamos deixar o denominador 81 aqui, para fazer essa conta. Então, vai ficar assim, ó, 81 dividido por 81 dá 1, vezes 49, 49, 81 por 9, 9, vezes 2, 18. Ok? Então,
como resultado, nós vamos ter que fazer só essa conta agora, né? 49 menos 18, quanto que dá, Bergues? Essa altura do campeonato eu já tô surtando. Se fosse 20, dá 29, é 2 a menos, então vai dar 2 a mais, 31 sobre 81, certo? 31 sobre 81, temos essa resposta aqui na letra D. Então aí, ó, uma questão bem bacana. Essa questão é sobre saber ter repertório, tá? Resumindo, é muito difícil uma pessoa chegar e fazer ela de primeira sem nunca ter visto nada parecido antes, porque a pessoa tenta resolver esse sistema aqui, né? Isola o X, enfim, dá um pouco de trabalho, tá? Mas fazendo essa artimanha aqui, com certeza vai ser mais rápido e mais direto. Considere as funções reais f e g representadas no gráfico. Aí ele deu para a gente aqui que os pontos A é menos 2 e 0, o ponto B 3 meios e 7 meios, mas já está representado aqui. O ponto E é 0 e 5. Então, já vou colocar aqui de uma vez. Desse modo, ele quer saber a área da figura achurada, né? Foca comigo nesse triângulo que eu acabei de pintar de vermelho e nesse que eu acabei de pintar de azul. Eles são triângulos semelhantes, claro, porque isso aqui é um ângulo reto e eles compartilham do mesmo ângulo do biquinho, né? Agora, pensa comigo aqui com relação ó, à altura no eixo Y, né? 7 sobre 2 é 3,5, só para ficar fácil da gente fazer essa continha. Então, esse cateto aqui, ele é 3,5. Eu desenhei aqui fora para ficar mais fácil, tá bom? Agora, olha para esse cateto aqui, ó. Ele está saindo lá do menos 2, a gente está olhando com relação ao eixo X, por isso eu estou olhando a coordenada X aqui do ponto, tá? Ele está saindo do menos 2, então do menos 2 até o 0, que é aqui, eu vou ter 2 unidades, né, em termos absolutos. E aqui, ó, 3 meios é a mesma coisa de 1,5. Então, daqui até aqui, eu vou ter 2 mais 1,5, 3,5 também. Então, isso aqui, ó, é um triângulo isósceles, concorda comigo? Ele tem o mesmo valor desse cateto para esse. Agora, vamos olhar aqui para esse triangulinho azul, né? Ele é semelhante ao vermelho. Então, presta atenção. Se daqui até aqui eu tenho 2, e ele é isósceles, porque ele é semelhante ao vermelho, aqui também eu vou ter 2 de altura, certo? Então, ó, vou pegar de novo a figura original para despoluir aqui, correto? E vou colocar que aqui, ó, nós temos 2 de altura, beleza? Agora, nós vamos focar nesse triangulinho pequenininho aqui, ok? Que eu desenhei aqui para ficar melhor, ok? Esse triângulo, ó, em termos de altura, porque eu tô falando aqui, ó, do eixo Y, eu tenho que olhar a coordenada 5 dele, tá bom? Em termos de altura, ó, ele para aqui nesse ponto, no 5, e começa no 3,5. Então, de 3,5 até 5, aqui, ó, ele vai ter 1,5 de altura, certo? E aqui também vai ser 1,5, porque, ó, aqui está o 0. Esse ponto está lá no 3 meios, que é a mesma coisa de 1,5. Então, esse cateto aqui também é 1,5. Ou seja, esse triângulo também é isósceles, né? Agora, vamos mirar nesse triângulo aqui, que é semelhante com o amarelinho. Por quê? De novo, tá? Aqui eu tenho 2 retas paralelas, correto? Aqui eu tenho um ângulo reto. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Então, os triângulos são claramente semelhantes. Então, esse triângulão preto grandão, ele também vai ser isósceles. Como ele para aqui em cima, olha, no 5, quer dizer que este cateto dele tem 5, então aqui também vai ser 5, ou seja, a coordenada desse ponto aqui vai ser 5. Agora, a gente vai trazer essas informações para a figura original. Por quê, né? Se eu calcular a área deste triângulo aqui, ó, ABC, e retirar a área deste triângulo aqui, eu não vou ter exatamente o que eu quero. Então, é exatamente isso que eu vou fazer, ó. A área desse triângulo aqui, ó, ele sai do 2 até o 0, e depois anda mais 5. Então, a base dele é 7. A altura aqui vai ser 3,5, porque aqui está lá no ponto 7 meios, né? Então, aqui, base vezes altura sobre 2, menos, aí eu vou subtrair a área desse triângulo aqui. A base dele também é 7, ó, correto? 7 vezes a altura. Qual que é a altura? 2, que a gente achou lá no começo da questão, sobre 2, ok? Aqui, como eu tenho esse denominador 2 comum, eu posso juntar ele, né? Eu vou fazer a conta 7 vezes 3,5. Você pode fazer assim, ó, 7 vezes 3, 21. Meio aqui é metade de 7, tá? Então, 21 mais 3,5 vai dar 24,5, beleza? E 2 é 7, 14. Se não, você pausa o vídeo e faz a conta no cantinho. Então, isso aqui, ó, 14,5 menos 14 é igual a 10,5. Aí, pensa em dinheiro, 10,50 dividido para 2 pessoas vai dar 5,25, né?
5,25 para cada, respostinha aqui da letra C, ok? 2022, a seção de Educação Física do Colégio Militar fez um levantamento do percentual de gordura corporal dos alunos do ensino médio. A tabela abaixo estão apresentados os dados referentes a uma amostra de 10 alunos. Nós estamos com percentual baixíssimo, né? A média, a mediana e a moda dos dados acima são respectivamente. Amiguinhos, essa questão é para você ganhar tempo. Observa que tirar a média eu ia ter que somar tudo e dividir por 10, porque são 5, 10 valores. Vai dar trabalho, então não vou começar calculando a média. Eu vou olhar primeiro a moda, que é o valor mais direto de você achar. Moda é o valor que mais repete, ó. E os únicos valores que repetem são 8 e 91. Certo? Então, essa é a moda. Logo, você vai eliminar a letra A e a letra E, porque na última posição aqui, como sendo moda, só pode ser 8,91. Agora eu vou tirar a mediana, porque é mais fácil tirar mediana do que tirar média. O que é mediana entre 10 valores? Eu pensar naquele valor cuja metade da amostra vai ser menor do que ele. Então, em termos práticos, o que a gente faz? A gente organiza a amostra em ordem. E aí a gente vai estar especialmente interessado nesses dois valores centrais aqui. Por quê? Porque a amostra tem uma quantidade par de termos. Quando você tem uma quantidade par de termos, você não tem um dedo fictício aqui para poder falar metade é menor que ele e metade é maior. Se você tivesse um número ímpar de termos, aí ia ter um dedo aqui no meio, que eu não vou mostrar para vocês, porque eu sou educada. Mas, como aqui é par, então eu tenho que pensar nos dois termos centrais, fazer uma média entre eles para criar um valor fictício, é como se fosse assim, tá? Cuja amostra metade é menor e metade é maior do que ele. Correto? Então, vamos raciocinar aqui comigo. Eu preciso organizar a amostra toda em ordem? Não, eu preciso organizar só até o sexto termo. Tá? Imagina se você tem 1 milhão de termos, você vai organizar. Você prefere organizar 1 milhão ou metade mais um de termos? É bem melhor você já raciocinar assim, para quando a sua amostra for muito grande. Então, eu vou colocar aqui os valores em ordem crescente, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. 602, depois 604. Beleza? Depois 704, 730, depois 819, não é? E depois 891. Ok. Aqui, ó, vai repetir 891, 940, 889. Mentira! Aqui, ó, né? Esse aqui, ó, tá? 889. Beleza, depois, correto. Então, eu fui só até o sexto, por causa disso aqui que eu já mostrei para vocês. Então, agora, eu vou tirar média entre esses dois valores. Você pode tirar média entre esses dois valores de duas formas. Vou te mostrar as duas maneiras. A primeira é a mais óbvia, que é somando e dividindo isso por 2, né? Então, eu somei, deu 17,08, dividindo por 2, vai dar 8,54. Aqui a gente já mata a questão, né? Porque aqui o valor era 8,91, esse aqui é a mediana, só pode ser letra B. Tá? Agora eu vou te mostrar uma outra forma de tirar a média, que é a forma com que eu faço. A média entre dois valores é exatamente o número que está no meio entre eles. Então, pensa assim, ó, de 8,19 para 8,89, eu andei 70 daqui para cá, não foi? 19 para 89? Desprezando o 8 ali, 70, dividido por 2, 35 para cada lado. Então, para chegar no meio aqui, ó, daqui para cá eu preciso andar 35, e daqui para cá eu preciso andar 35 décimos, no caso. Você entendeu, né? Eu desprezei as vírgulas aqui. Por quê? Obviamente, eles vão chegar no meio. Então, se eu acrescentar 0,35 aqui nesse 19, ó, 8,19 mais 0,35, eu chego exatamente nos 8,54. Claro, e se eu retirar 35 aqui, né, 8,89 menos 0,35, eu vou também chegar no valor médio, tá bom? Vou fazer um exemplo com outros números aqui, só para você entender essa jogada. Por exemplo, a média entre 20 e 30. É claro que você vai somar, vai dar 50 dividido por 2, 25, mas você pode pensar, eles não estão a 10 de distância um do outro. Então, para chegar no meio, é só eu andar 5 para cá, ou andar 5 para cá, ou seja, eu somo 5 nesse, ou subtraio 5 no outro, beleza? Bem, aqui a gente já matou a questão, é claro que é uma estratégia para você fazer ela rapidão, eu gastei 4 minutos para fazer aqui, mas na prova eu ia gastar assim, ó, segundos para fazer ela, 1 minuto dá para fazer essa questão na prova. Ela é, tipo, uma das mais fáceis, com toda certeza. Claro, para tirar a média, você vai somar todos os valores, vou fazer na calculadora para não encher linguiça. Eu fiz aqui desprezando as vírgulas, né? Então agora eu só tenho que andar 2 casas com a vírgula, ó, vai dar 80,30, beleza? E aí eu vou dividir por 10, porque são 10 valores, vai dar 8,03. Então aí não tem segredo nenhum, só somar com calma, ok?
Temente Ludmila Freitas, professora de Sociologia do Colégio Militar do Rio, pretende utilizar uma área do seu jardim para fazer uma horta. Ela observou que existia em seu terreno uma área livre, no formato de um triângulo retângulo, com catetos medindo 4 e 6, como está aqui na figura. Ela decidiu, então, nessa área livre, fazer a sua horta, beleza? A lei da função em metro quadrado, que expressa a área da horta em função da medida x em metros, é igual a quanto? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a seguinte. Esse triângulo cinza todo, ele é semelhante a esse triângulo vermelho, certo? Então, vamos pensar. Se aqui é 6 e esse pedaço aqui é x, então se eu tirar esse x, né, eu vou ter esse pedaço aqui para cima, ó. Então, aqui eu vou ter 6 menos x desse cateto vertical, digamos assim, ok? Então, vou armar a seguinte relação de triângulo. Ó. Esse camarada está para esse, ou seja, y está para 6 menos x, assim como este camarada vai estar para esse camarada, 4 está para 6. É claro que eu posso já simplificar isso aqui, transformando em 2/3, não é mesmo? Como esse 6 menos x ele está dividindo, o que eu vou fazer? Eu vou passar para lá multiplicando entre parêntese. Então, esse vai ser o meu y em termos de x, correto? Agora, a área que eu quero, ela não é x vezes y? A área que eu quero, ela é x vezes y. Então, a área que eu quero vai ser x vezes o y que eu acabei de achar. Beleza? Então, vou colocar aqui assim. Vamos dar uma manipulada. Vou só colocar o 2/3 na frente do x, né? Porque fica mais bonito, não fica? E aí, a gente vai abrir este parêntese. Ok? Vamos começar aqui, ó. 2/3 de x vezes menos x. Vai dar menos 2/3 de x quadrado. E 2/3 de x vezes 6, ó, 2 vezes 6 é 12. Aí eu vou dividir 12 por 3, vai dar 4x. Então a resposta aqui da letra B, ó, menos 2/3 de x quadrado mais 4x. Beleza? Em um determinado país, existem 3 torneios de futebol que são realizados periodicamente. O primeiro a cada 4 meses, o segundo a cada 10 meses e o terceiro a cada 14 meses. Sabendo-se que, em 2020, eles foram realizados no mês de março, na próxima vez, na qual haverá coincidência dos campeonatos no mesmo mês, em que mês ele ocorrerá? Bem, essa é uma questão clássica, né, de MMC, porque está acontecendo um rolê aqui periodicamente, a cada 4 meses, a cada 10, a cada 14. Então, você vai tirar o MMC da forma que você achar melhor. Inclusive, aqui dava para saber até de cabeça, né? Vou explicar como. Mas, se você for tirar pelo algoritmo, de passar aquele tração e ir dividindo, preste muita atenção. Quando você divide aqui primeiro por 2, aí aqui vai dar 2, aqui 5, 7. Esses números são primos. Então, você não precisa ficar escrevendo aqui, é só colocar eles aqui, né? Porque vai ter que dividir pelo 2, aí depois vai pelo 5 e depois vai pelo 7. Ok? Agora, eu vou multiplicar todos eles e aqui eu vou te dar uma outra dica. Sempre multiplica o número 5 pelo número par, porque vai dar 0 no final, certo? Então, olha só, 2 vezes 5, 10, 0 no final. E aí sobrou um 2 vezes 7, 14, o resultado é 140. Então, independentemente da forma como você vai tirar esse MMC, tá? Você vai ter que dividir isso aqui por 12. Por quê? Porque a gente está pensando em anos, e cada ano tem 12 meses. Então, se eu divido por 12, eu vou saber quantos ciclos de um ano deu. Então, eu estou contando de março até março. Então, o resto que sobrou vai ser a quantidade de meses que eu vou contar para além de março. É como se fosse assim, ó. Nós estamos em março, suponhamos. Daqui 12 meses é março de novo. Então, se sobrar resto 1, que é como se fosse 13 meses, divide 13 por 12. Aí vai dar 1 inteiro, aqui dá 12, sobra resto 1. Se sobrou um mês, é porque é um mês além de março, ou seja, vai ser abril. Então, aqui, nós estamos preocupados, de fato, é com o resto dessa divisão. Então, eu vou dividir. Aqui vai dar 12, vai sobrar 2, 20. Vai dar 1 e vai sobrar 8, não é isso? Então, como o resto é 8, quer dizer, deram 11 anos completos e sobraram 8 meses. Então, eu vou contar 8 meses a partir de março. Então, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, resposta da letra E. Eu não posso contar março como o primeiro, não. Até aqui nem teria resposta, mas é muito de se espantar que eles não tenham colocado outubro aqui, né? Para aquela pessoa que coloca março como sendo o primeiro. Beleza? É a partir de março que você tem que fazer essa contagem. Na figura abaixo, o quadrilátero ABCD é um quadrado e a F é a bissetriz do ângulo DAF.
AC, ou seja, ela dividiu aqui em dois ângulos iguais. O segmento AC e BD são diagonais que se interceptam no ponto E. Claro que se é diagonal, né, Beguinhos? De quadrado, a gente sabe que aqui é um ângulo reto também. O segmento EG mede 12 centímetros. G é um ponto na diagonal BD. Sabendo que F é um ponto no lado CD, a medida do segmento CF em centímetros é igual a quanto? Então ele quer saber esse comprimento X com as informações dadas. Primeira coisa, né? Falou em bissetriz ali, a gente já vai pensar no teorema da bissetriz. Vou pegar esse triângulo aqui, vou tirar umas linhas para despoluir ele. E o teorema da bissetriz, é claro, esse lado do triângulo está para esse, assim como este lado aqui vai estar para esse. Ou seja, esse lado aqui, que eu vou chamar de L, vai estar para esse lado X, L está para X, assim como esse lado aqui, ó, que vai ser a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, concordam? Diagonal do quadrado é L raiz de 2, vai estar para esse outro comprimento. Então, L raiz de 2 vai estar para quanto, Berg? Observa uma coisa, só pode ser X raiz de 2, né? Não precisa nem você raciocinar muito. Aqui L sobre X, aqui L raiz de 2, X raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é o FC ou CF, que é exatamente o que a gente quer, ele vai ser X raiz de 2. Vamos trazer essas informações para a figura original. Então, aqui, como eu decidi chamar de X, aqui eu vou chamar de X raiz de 2, beleza? Agora, isso aqui é o L, né? E aí a gente vai pensar aqui na seguinte coisa comigo. Esse triângulo que eu vou pintar agora de amarelo, ele é semelhante com esse que eu vou pintar de azul agora, ó. E por que eles são semelhantes? Porque ele tem esse ângulo em vermelho, por causa da bissetriz. Aqui é um ângulo reto. E isso aqui também é um ângulo reto. Então, este ângulo aqui, ó, pretinho, ele vai ser aqui e aqui o mesmo valor por falta de opção, correto? Se aqui é reto, aqui é vermelho, aqui é reto, aqui é vermelho, esse ângulo tem que ser igual a esse, certo? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar nesse triângulo azul aqui fora e vamos pensar na tangente desse ângulo preto aqui. A tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, esse valor de tangente vai ser L sobre X, correto? Vou pôr assim, ó, tangente de θ é igual a L sobre X. Agora vamos pensar no triângulo amarelo. Aqui nós temos o mesmo ângulo θ, então a tangente de θ também vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse cateto oposto é fácil de determinar, por quê? Isso aqui não é L raiz de 2, que é a diagonal do quadrado? Então esse pedaço aqui, já que é um quadrado, elas se interceptam ao meio, vai ser L raiz de 2 sobre 2. Ok? Então aqui vai ser L raiz de 2 sobre 2, dividido por cateto adjacente, no caso que é 12. Claro, como trata-se do mesmo ângulo, eu vou igualar essa tangente aqui com essa aqui, né? Então, vou mexer nessa equação igualada, vou apagar aqui para facilitar. E aí, vamos fazer o seguinte, aqui tem um L, eu vou cortar esse L com esse L, aí ficou assim, 1 sobre X é igual a raiz de 2 sobre 2, sobre 12, o 12 vem para cá multiplicando invertido, né? Porque tem um aqui embaixo, então vai ficar sobre 24. Beleza? Aqui, resumindo. Ótimo, então eu vou inverter os dois lados da equação, vai ficar que x é igual a raiz de 24 sobre raiz de 2. Só que o que eu quero é x raiz de 2, né? Que é esse comprimento aqui. Então, se eu multiplico os dois lados por raiz de 2, é claro que eu vou ter o que eu quero, que é raiz de 2x ou x raiz de 2. Então, eu corto essa raiz de 2 com essa raiz de 2 e o resultado é igual a quanto? 24, resposta da letra C. No triângulo ABC, o segmento AD é bissetriz do ângulo BAC. Então, esse segmento vai dividir esse ângulo em duas partes aqui iguais. Sabe-se que AB é igual a CD e que o ângulo ABC, esse ângulo aqui, ele é o dobro do ângulo ACB. Então, é para a gente determinar a medida deste ângulo completo, né? BAC. Então, esse ângulo aqui, se eu chamar de θ, esse aqui vai ser 2θ. Olha só, antes de eu começar a mexer nessa questão, eu vou te dar uma dica que é de um triângulo muito manjado, tá? Deixa eu até arredar um pouquinho mais para cá. Olha só, vou apagar essa bissetriz aqui e vou apagar esse ponto D, tá? Quando eu tenho um triângulo que um dos ângulos aqui é metade do outro, ou que um é o dobro do outro, como é o caso aqui é 2θ e aqui é θ, é sempre interessante a gente fazer dois triângulos isósceles dentro desse triângulo aqui. Olha só, por exemplo, aqui eu vou ter uma medida qualquer. Se eu pegar essa mesma medida e trazer para cá, é claro que eu estou criando, é eu que estou criando, um ângulo θ aqui, né, para fazer um triângulo isósceles, ok? E aí, observa uma coisa, esse camarada aqui vai ser igual a esse. Agora, esse ângulo aqui, pelo teorema dos ângulos externos, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, concorda? Então, este ângulo aqui, ele também é 2θ.
Se aqui é 2θ e aqui é 2θ, então, este lado aqui, ó, ele vai ser igual a esse, que também é igual a esse. Veja que esse é o exemplo do nosso exercício. Esse lado sendo igual a esse. Então, é porque esses dois triângulos aqui, esse e esse, eles são isósceles, né? Isso vai acontecer se aqui for um triângulo isósceles e aqui também. Por quê? Porque esse ângulo aqui vai ser a soma desse mais esse. Para ser igual a esse aqui vai ter que ser 2θ. Esse camarada vai ser igual a esse. E aqui sendo θ, o triângulo é isósceles. Então, graças a você saber ter repertório desse tipo de questão, né, de um ângulo aqui sendo metade do outro ou o outro sendo o dobro do um, você vai perceber que isso vai ser muito útil para a gente fazer o exercício. Aí, qual é o triângulo especificamente que o exercício está querendo? Cuja essa reta aqui, né, que vai ser o AD, seja bissetriz do ângulo aqui do topo. Então, aqui ele quer que seja θ também. Essa visão vai facilitar muito a nossa vida, porque vai evitar a gente usar a lei dos senos aqui, vai virar uma calculada danada, se você não pensar dessa forma, tá? Então, eu já vou ensinar isso aqui, lançar a braba, ok? Então, é isso que o exercício quer da gente. Eu vou somar 2θ mais 2θ aqui, por exemplo, ó, 5θ é igual a 180 graus, então o valor de θ é 180 dividido por 5. Então, o θ, ele vai ser igual a 36, né? 180 por 5. Como aqui são 2 θs, ó, que é o ângulo BAC, a resposta vai ser 72. Agora, vamos fazer alguns exemplos numéricos aqui, só para vocês perceberem o quanto isso é interessante. Vou pôr um número hipotético aqui. Vamos supor que aqui seja um ângulo de 20 graus e aqui seja 40. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um triângulo aqui, ok? Um triângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 20 graus. Se o triângulo é isósceles, claro, esse lado aqui também eu vou pintar de preto, que é o mesmo comprimento, ok? Se aqui é 20 mais 20, aqui vai ser 40, ok? Se aqui é 40, o triângulo é isósceles, ok? Então, esse lado aqui também é preto, é a mesma cor. Só que aí, o que vai acontecer? Aqui eu já investi 40 mais 20, 60. Então, o total para aqui tem que ser 120, concorda? Como aqui já tem 20, aqui seria 100. Então, este aqui, ele não vai ser o triângulo do exercício, claro, porque ele falou que essa reta aqui é bissetriz. O que a gente fez foi usar desse conhecimento, que aqui vai ser um isósceles e aqui também, né? Para poder achar qual que é esse valor θ que torna essa reta uma bissetriz. Observa que o θ encontrado no exercício foi 36 graus. E aqui já era θ. Então, olha só para vocês verem. Ó. Aqui é θ, é 36. Aqui é 2θ, então é 72. Eu vou criar aqui um triângulo isósceles. Então, aqui é 36. Somando 36 com 36 vai dar 72, correto? 72 com 72 é 144. O que falta nesse triângulo para chegar em 180 graus é exatamente 36, ou seja, assim, essa reta aqui vai ser a bissetriz do ângulo A. Beleza? Os triângulos ABC, esse aqui, e CH, que é esse, e esse, tem as áreas respectivamente iguais a 16, a 4 é 1 centímetro quadrado. Considere que AD e EI, ou seja, essas duas retas que eu evidenciei, AF e IG, essas duas que eu pintei de vermelho, e BH e DG, essas de verde, são pares de segmentos paralelos. Aí é só vitória, né? Qual que é a área total do polígono DACIGD? Quer dizer, é o polígono todo. Tipo isso aqui, né? Tudo, a área total. Bem, esses triângulos são todos semelhantes, tá meio que óbvio por causa do seguinte. Esse ângulo aqui, tá vendo? Entre a horizontal e essa reta preta, aqui vai ser o mesmo ângulo e aqui também. Então, vou pintar eles aqui de uma cor qualquer. E esses ângulos aqui também, ó. Esse e esse aqui também são iguais, certo? Pintei de azul, então por falta de opção, esse aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Existe uma relação de proporcionalidade entre o lado e a área dos triângulos. Eu vou pôr um exemplo aqui numérico, só para vocês entenderem melhor. Por exemplo, ó, se eu tiver um triângulo de lado 1 e 1, triângulo retângulo isósceles, para ficar fácil de calcular a área. Aliás, vou pôr 2 e 2, tá? Vou pôr aqui 2 e aqui vou pôr 2. Qual que vai ser a área desse triângulo? Vai ser 2 vezes 2 sobre 2, ou seja, essa área vai ser 2, né? Porque vai cortar aqui e aqui. Agora vamos dobrar os lados. Se eu dobro os lados, aqui vai ser 4, e aqui também vai ser 4, então vai ficar 4, 4. Vamos calcular a área, ó, 4 vezes 4 sobre 2. Se eu simplifico aqui, 2 vezes 4 vai dar 8. Ou seja, uma área que era 2 e agora deu 8, ela foi quadruplicada,
certo? Observe uma coisa, os lados foram dobrados e a área foi quadruplicada. O que é esse quadruplicado? Ele é o dobro ao quadrado. A gente pega essa razão de semelhança entre os lados e eleva ao quadrado. Vou mostrar com um número maior agora. Eu vou quadruplicar os lados agora. Ó. Vou multiplicar aqui por 4, aqui vai dar 8 e aqui também vai dar 8. Quadrupliquei os lados. Então, o que vai acontecer com a área? 8 vezes 8 dividido por 2. Isso aqui vai dar 64 dividido por 2, que é igual a 32, né? Então, essa área deu 32. Agora, compara as áreas. Aqui era 2 e aqui é 32. De 2 para 32, eu multipliquei por quanto? Por 16. Ou seja, eu peguei aquele quadruplicado e elevei ao quadrado. 16. Então, aqui a gente já matou a charada. Porque pensa o seguinte, se esse triângulo aqui tem área igual a 1, vamos dizer que aqui eu tenho um comprimento x e eu quadrupliquei a área, então o que eu fiz com os lados? Eu dupliquei o lado. E se esse aqui é 4 e aqui eu quadrupliquei ele, então eu vou dobrar aqui. Ou seja, aqui vai ser 4x, ó. Pensa, daqui para cá eu multipliquei por 16, não foi? Se aqui é x, então aqui tem que ser 4x. Por quê? Lembra que a relação entre os lados e a área é a razão de semelhança entre os lados, a área vai ser essa razão elevada ao quadrado. Ok? Então pronto. Nós vamos fazer isso aqui mais por raciocínio lógico. Olha só, uma basezinha, se for x, a área vai ser 1. Se a basezinha for 2x, a área vai ser 4. Se a basezinha for 4x, a área vai ser 16. Então, se a basezinha aqui for 5x, por que 5x, guys? 4x daqui, mais x de cá, isso aqui vai dar 5x, não vai? Então, se a basezinha for 5x, qual que vai ser a área? Vai ser 25, concorda? Então, esta área toda aqui, ó, ela vai ser 25. Vamos deixar armazenada aqui no cantinho uma tigela. 25. Agora, vamos pegar isso aqui, ó. Se isso aqui é 2x, vai ser esse pedaço aqui que é paralelo, vai ser igual, mais esse x aqui, então isso aqui vai ser 3x. Então, se a basezinha for 3x, qual que vai ser o valor da área? 9, ok? Só que aí reflita comigo uma coisa. Se eu computo essa parte aqui, ó, que eu computei, esse triângulo para dar 25, e esse triângulo aqui para dar 9. Então, eu estou computando esse 1 duas vezes, eu peguei ele aqui, quando eu fui somar aqui, eu peguei ele de novo, então eu tenho que subtrair uma vez, não é? Para dar certo essa conta, claro. Então, vai ser 25 mais 9, 34, menos 1, 33, resposta da letra B. Na figura abaixo, sabendo que a circunferência tem raio 5, a área total sombreada em centímetros quadrados vai ser igual, né, formado pelos quadrados, vai ser igual a quanto? Olha só, vou trazer essa figura para cá. Lembrando que o raio é igual a 5, então eu vou unir esses dois pontos aqui e vou colocar 5. Se a gente adotar os lados do quadrado aqui como sendo uma medida x qualquer, né, x de um lado, x do outro, aqui também vai ser x e aqui também vai ser x. Então, esse segmento aqui, ó, BD, é diagonal do quadrado, concorda comigo? Se BD é diagonal do quadrado, então o valor vai ser x raiz de 2, né? Agora, eu acho que tá a parte mais, assim, de sacada genial da questão, que é o seguinte, se isso aqui é um ângulo qualquer alfa, ok? Ele gera um arco do mesmo tamanho dele, porque ele é um ângulo central. O ângulo central gera um arco do mesmo tamanho dele. Ok, só que esse ângulo alfa aí, ó, ele também pode ser formado por essa perspectiva desse ângulo aqui que eu estou pintando de azul agora, ok? Esse ângulo aqui, ó, ele abre o bracinho aqui, ó, para gerar esse arco, ok? Então, ele é o valor de alfa sobre 2. Vou pôr aqui do lado de fora. Por que alfa sobre 2? Porque o ângulo inscrito é metade do arco que ele gera, ok? Então, agora, nós vamos mirar aqui neste triângulo, ok? E nesse triângulo que eu vou traçar aqui agora, ó. Esse triângulo aqui que eu tracei, por quê? Por quê? Né? Porque ele é um triângulo isósceles, ó, ele tem dois lados aqui, 5, então ele é um triângulo isósceles. E uma propriedade básica do triângulo isósceles é que se eu traço a altura dele, ela é também a bissetriz. A altura do triângulo isósceles é também bissetriz. Então ela divide esse ângulo alfa aqui da pontinha, ó, em dois ângulos iguais. Alfa sobre 2. Então, eu vou ter dois triângulos aqui semelhantes. Ó, esse triângulo aqui, ACD, que eu vou desenhar ele virado aqui. Desenhei ele aqui. Então, esse lado aqui, ó, vai ser o x, que é o lado do quadradinho, né? E aqui, ó, vai ser 2x, porque é x daqui mais x de cá. Então, aqui é 2x. Eu vou tirar essas letras só para não poluir muito. E esse outro triângulo aqui,
que também é semelhante, né? Porque ele tem alfa sobre 2 aqui. Isso aqui é uma altura, ou seja, um ângulo reto. Eu vou desenhar ele aqui, ó. Então, esse lado aqui, ó, ele vai ser o quê? Vai ser essa diagonal que era x raiz de 2, diagonal do quadrado, né? Pensando aqui nessa perspectiva, ó. Vai ser x raiz de 2 sobre 2. Aqui é o ângulo reto. E aqui, ó, é a hipotenusa, né? Que vai ser oposto ao ângulo de 90, ó. Vai ser esse camarada aqui, que vai ser 5. Agora, observa os dois triângulos aqui para mim. Esse ângulinho aqui, né? E esse aqui é o mesmo, que é o alfa sobre 2 lá que a gente falou. Neste triângulo aqui, esse cateto horizontal é o dobro deste, correto? Então, aqui, ó, o cateto horizontal vai ser o dobro desse, porque eles seguem a mesma razão de semelhança de triângulo, né? Então, quando eu dobrar, vai cortar o 2 embaixo aqui. Então, vai ficar x raiz de 2, ok? Ou raiz de 2x, enfim. Então, o que é que eu vou fazer? Um tel de pitch aqui para descobrir esse valor de x. Lembrando que o que eu quero é a área de 2 quadrados. Então, eu quero a área de x ao quadrado, que seria de 1 quadrado, vezes 2, ok? Eu trouxe até as alternativas aqui para a gente já ficar esperto e observando. Então, eu vou elevar este cara aqui ao quadrado, mais este outro cara aqui também ao quadrado, e falar que é igual ao quadrado da hipotenusa. Já vou pôr 25 de uma vez, né, para não encher muita linguiça. Ok? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar x quadrado. Esse raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2. E esse 2 aqui vai ficar 4. Então, aqui vai ficar 2 quartos, mais. Aqui vai ficar x ao quadrado, e aqui vai ficar 2, né? Então, 2x ao quadrado é igual a 25. Eu vou multiplicar a equação toda por 4, para assumir que esse 4 daqui, embora eu pudesse simplificar também, enfim, tanto fez, tanto faz, né? Vou multiplicar por 4, ó. Aqui vai cortar, então vai ficar 2x ao quadrado. Quando eu multiplicar aqui por 4, vai ficar 8x ao quadrado. E aqui, quando eu multiplicar por 4, vai ficar 100. Então, quando eu somar aqui, ó, vai dar 10x ao quadrado é igual a 100. Como eu quero 2x ao quadrado, se eu divido os dois lados da equação por 5, eu vou ter 2x ao quadrado aqui, ó. Vou dividir por 5, vai ficar 2x ao quadrado, 100 por 5, 20. Ok? Então, portanto, aqui, resposta da letra C. Considere o quadrado ABCD e o triângulo equilátero AEF. A razão entre as áreas dos triângulos ABF, que é esse aqui dividido por esse, né? SF, nessa ordem vai ser igual a quanto? Bem, vamos pensar, começar dando nome aos bois aqui. Vamos começar, né, falando que o quadrado tem um lado de valor L e o triângulo vai ter lados de valor T. Vou chamar de T de triângulo aqui para ficar mais fácil, certo? Aí aqui, ó, esse comprimento FB também, eu não sei quanto que é. Vou chamar de X. Ok. Olhando agora para esse triângulo aqui, que eu queria pintar, mas o Paint está me boicotando. E esse, eles são triângulos iguais ou congruentes. Por quê? Porque olha só, eles têm o mesmo lado aqui, ó, do lado do quadrado, correto? E eles têm a mesma hipotenusa, que é T, que é o lado do triângulo. E claro, ambos têm o ângulo reto aqui. Então, como eles têm dois lados iguais e um ângulo, eles obrigatoriamente, né, esse outro lado aqui vai ter que ser o mesmo valor de K. Então, aqui é L, aqui também é X, ok? Agora, se o lado do quadrado é L e eu tiro esse pedaço X, então esse pedaço aqui é C, vai ser L menos X, claro. Assim como, nesse lado aqui é a mesma coisa, ó, L é o todo, tira X, então esse pedaço aqui do triângulo vai ser L menos X. Portanto, esse é um triângulo equilátero, né? Desculpa, equilátero não, gente, a doideira, isósceles. Né? Porque esse ângulo aqui é um ângulo reto, ele tem dois lados iguais. Esse ângulo, por exemplo, é 45 graus. Eu não preciso dessa informação, não, mas é bom que você esteja atento a isso. Tá? Então, eu posso relacionar a diagonal do quadrado, aqui, ou diagonal ou a hipotenusa do triângulo retângulo, né, isósceles, com o valor de L raiz de 2, não é isso? Porque, olha só, diagonal do quadrado, ela é L raiz de 2. Então, essa hipotenusa aqui, quer dizer, o T, ele vai ser o lado, que é L menos X, raiz de 2. Ótimo. Então, eu já tenho uma relação de T com as letras LX. Agora, aqui, olhando para esse triângulo, eu também posso ter uma relação usando o tel de Pitt, né? O quadrado da hipotenusa, ou seja, T ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, é L ao quadrado mais X ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Tá vendo esse T ao quadrado? Eu vou colocar L menos X raiz de 2 no lugar dele, aqui na segunda equação, tá vendo? Ó, vou elevar isso ao quadrado e vou igualar o que já era, né? Que T quadrado era L2 mais X2, correto? E vou desenvolver
isso daqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, esse tá multiplicando aqui, então eu vou levar a raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Então vai ficar 2 vezes L menos X aqui, ó, ao quadrado, né? Como se fosse só esse ao quadrado, entendeu? Porque eu já elevei aqui ao quadrado, agora eu tenho que elevar só essa parte aqui ao quadrado. Isso aqui, ó, vai ser L ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, correto? Só que eu já vou fazer o 2 de uma vez. Então você vai dar uma segurada e vai com calma aqui, ó. Tô elevando ao quadrado, vezes 2, vai dar 2L ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo ia dar menos 2LX. Aí eu vou multiplicar por 2, vai dar 4. Então, menos 4LX. Mais o quadrado do segundo termo. X ao quadrado, multiplicado por esse 2, vai dar 2x ao quadrado. Então, na linha de baixo aqui, ó, para não encher muita linguiça, eu vou pôr isso, que é o desenvolvimento dessa coisa aqui, sendo igual a isto aqui. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse x2 para cá, subtraindo, ó, ele vai subtrair com esse, vai ficar 2x2 menos 1x2, vai dar x2, correto? E o L2 subtraindo também vai ter 2L2 menos L2, vai ficar mais L2 aqui. É igual a quanto, Bergegos? Esse camarada vai passar para cá somando, ó, vai ficar 4LX. 4LX, deixa isso armazenado em uma tigela. Agora vamos calcular as áreas, né, dos triângulos, porque ele pediu a razão entre as áreas, não foi? Ele pediu essa área dividido por essa. Qual que vai ser essa razão? Então, a área desse triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, vai ser LX sobre 2. Aí eu vou dividir pela área desse aqui, que seria L menos X ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, por isso ao quadrado, dividido por 2. Ok? Vou dar uma simplificada aqui nesse 2 com esse 2, porque se eu fosse, né, conservar a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, aquele 2 ali ia cortar. Então, vou ter aqui LX sobre L menos X elevado ao quadrado. Agora, presta atenção nesse camarada aqui, correto? E nesse camarada aqui, se eu abrir o produto notável aqui, eu vou ter um x ao quadrado e um L ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Em cima, LX, e embaixo vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é o L ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou pôr essa no final, tá? Mais o quadrado do segundo, ó. Vou pôr aqui o quadrado do segundo, e vou colocar o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no final aqui vai ficar menos 2LX, concorda? Só troquei a ordem aqui para ficar mais fácil da gente perceber uma coisa. Isso aqui, ó, x quadrado mais L ao quadrado, é a mesma coisa que 4xl, né, ou LX, que eu já tinha separado lá no começo das contas todas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar isto aqui, opa, ai gente, o que é isso? Aqui, ó, peguei isso, e vou tirar este camarada, e vou colocar o que ele é igual, aqui em termos de LX, ó, porque aí eu vou ficar só com a mesma letra, tá? Aqui, ó. Vai ficar LX em cima, eu tenho 4 coisas menos 2 coisas, porque XL e LX é a mesma coisa, tá? A troca da posição das letras, obviamente, não faz diferença, que isso é uma multiplicação. Então, aqui vai ficar 2LX. Eu vou cortar o L com L, o X com X, aqui em cima ficou 1, né? Então, essa razão, ela vai ser meio. Portanto, a resposta aqui é da letra A. O quadrado ABCD contém 2 círculos. O círculo maior tem centro O e é tangente aos lados do quadrado ABCD nos pontos E, F, G e H. As medidas dos segmentos FK e EI são, respectivamente, 4 e 6 centímetros. Considere que o centro do círculo menor pertence ao segmento GI, sendo GI o seu diâmetro. A área do quadrado ABCD em centímetros quadrados vai ser igual a quanto? Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é focar nesse círculo vermelho aqui, que tem um raio R qualquer. Então, esse pedaço que eu estou pintando aqui de vermelho vai ter Rzão, que é o raio do círculo vermelho, ok? Então, esse pedacinho azul aqui vai ser fácil de determinar quanto que vale. Por quê? Tudo aqui é raio, porque é o raio do círculo vermelho. Então, eu vou tirar 6 e vou ter esse pedacinho azul. Então, esse pedaço aí vai ser R menos 6. Agora, vamos olhar para essa perspectiva aqui desse raio, que é Rzão também. E aí, esse pedaço aqui, ó, vale 4. Então, eu sei que isso aqui vai valer R menos 4. Agora, nós vamos enxergar, ó, este triângulo aqui inscrito nessa circunferência menor, que é essa circunferência preta aqui. Esse triângulo, com toda certeza, é um triângulo retângulo. Por quê? Porque isso aqui é o diâmetro, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, ele está gerando um arco de 180 graus, correto?
Porque se isso aqui é diâmetro, ele divide a circunferência em duas partes, de 180 graus para cima e para baixo. Então, se isso aqui é 180 graus, esse ângulo aqui com certeza é 90. Então, nós vamos poder usar uma relação métrica de triângulo retângulo, que no caso vai ser essa aqui, ó. A altura ao quadrado é uma projeção vezes a outra. Então, essa altura aqui ao quadrado vai ser essa projeção vezes essa. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, certo? Já fazendo produto notável para não encher linguiça, vai ficar r ao quadrado menos 8r mais 16, correto? Porque é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E vou igualar ao produto dessa projeção, que é r, multiplicado por esse r menos 6. Já fazendo chuveirinho também para não encher linguiça. Ó. R que multiplica r vai dar r ao quadrado, e r que multiplica menos 6 vai dar menos 6r, ok? Lembrando, então, que nós usamos essa relação aqui, ó, h ao quadrado é m vezes n, né, que são as projeções multiplicadas. Esse r ao quadrado vai cortar com esse. Eu vou passar esse 8r para cá somando, ok? E somando 8 menos 6 vai dar 2r, né? Então, o valor do nosso raio é 8. Como o raio aqui é 8, ó, então esse lado vai ser 16, ok? E aí a área vai ser 16 ao quadrado, que é igual a 256, porque ele pede a área do quadrado. Beleza? É isso aí. Na figura abaixo, AB é igual a 8, AD é igual a 10 e o ângulo BAD é igual a 60 graus. O segmento AC é bissetriz do ângulo BAD. O valor do segmento AC vale quanto? Bem, se AC aqui é bissetriz, ela vai dividir esse ângulo de 60 graus em duas partes iguais, 30 para cada lado. Esse ponto aqui, né, esse ângulo aqui, na verdade, ele é um ângulo inscrito na circunferência. Então, ele gera um arco do dobro do tamanho dele. Então, esse arco aqui vai valer 60 graus. Assim como esse outro ângulo aqui, ó, inscrito, também vai gerar um arco de 60 graus, que é o dobro do tamanho dele. Agora, raciocina comigo. Se eu ligo esse ponto aqui, que está tipo ligando as extremidades do arco de 60 graus, e eu ligo esses dois pontos também que estão fazendo a mesma coisa, é de se esperar, claro, que esses dois segmentos tenham a mesma medida x. E uma outra prova, né, disso é que se eu traçar essa diagonal BD aqui, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que este ângulo aqui, também um ângulo escrito, ele gera, ó, o arco de 60 graus. Então, ele é um ângulo de 30 graus. Esse outro ângulo aqui, ó, ele também gera um arco de 60 graus, ó, correto? Então, ele também é um ângulo de 30 graus. Ou seja, esse triângulo ele tem que ser isósceles, beleza? Então, essa é a prova de que os lados vão ser iguais. Na minha opinião, já dava para saber sem ter essa sacada aqui. Mas, enfim, é bom você ter essa noção aqui do porque não é porque Deus quis, né? As coisas têm uma explicação. Agora, eu vou usar a lei dos cossenos para poder descobrir esse lado y aqui. Por quê? Vamos raciocinar aqui comigo uma coisa. Ó, esse triângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, certo? Eu tenho um lado que é como se fosse o cateto do triângulo retângulo, é um lado, um outro lado e o ângulo compreendido entre esses dois lados. E aí ele está mirando para pseudo-hipotenusa. Essa palavra hipotenusa só pode ser usada para triângulo retângulo, mas você está entendendo o que eu estou falando. Aqui no triângulo vermelho 2, que eu estou pintando aqui embaixo, eu vou ter a mesma coisa. Ó, um cara que está fazendo papel de cateto, o outro também, que é o mesmo do anterior. Então, as letras são as mesmas, né? Y igual no anterior. O ângulo entre eles é 30, é um cosseno conhecido, e está apontando para o mesmo valor de hipotenusa. Então, isso vai trazer para a gente um sisteminha, ó, de duas equações e duas incógnitas. Ok? Então, vai dar para a gente resolver de boas, né? Então, vamos lá. Ó, a hipotenusa é que fica... A pseudo-hipotenusa é que fica isolada aqui na fórmula, né? Então, vai ficar assim, ó, o quadrado da pseudo-hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos pseudo-catetos, ok. Só que temos aqui uma outra parcela, né? Que é o menos AB cosseno do ângulo compreendido entre eles. Então, vai ser 2 vezes os lados. Então, vai ser 2 vezes 8 vezes y, vai dar 16y, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Claro que esse é um cosseno notável, você tem que saber para fazer prova. Já deixei armazenado em uma tigela lá em cima. Agora vamos olhar para o triângulo verde. A mesma coisa, ó, pseudo-hipotenusa, certo? Ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos, então vai ser 10 ao quadrado 100, mais y ao quadrado, os pseudo-catetos, né? Menos 2 vezes um vezes o outro, 2 vezes 10, 20 vezes y, 20
y vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou juntar as duas equações da tigelinha. Eu já vou pôr esse 8 ao quadrado aqui, eu já vou pôr 64 para encher menos linguiça possível, né? E eu vou pegar a equação de baixo e vou subtrair pela de cima, para cortar esse x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0, correto? 100 menos 64 vai dar 36, y ao quadrado menos y ao quadrado vai cortar. Aí presta atenção aqui, ó. Eu estou devendo 20, aí menos 16, então vai ser menos 20 mais 16. Uma coisa aqui que é a mesma. Esse aqui é um cara, esse é o mesmo cara. Então eu vou fazer a conta só do 20 negativo mais 16, que vai dar menos 4, correto? Y raiz de 3 sobre 2, ok? Então aqui só para não ficar confuso, tá? Esse cara, y raiz de 3 sobre 2, como ele é igual, a gente vai conservar essa parte e vai trabalhar só com a continha de 20 negativo, menos 16, que vai dar menos 4. Beleza, né? Agora aqui, ó, fica de boa, né? Eu vou pegar esse camarada e vou passar pro lado de cá da igualdade. Esse, ele vai vir positivo, não é? Era negativo, ficou positivo. Eu vou dividir 4 por 2 aqui, vai dar 2. Beleza? Pronto, não é? Vou simplificar esse 36 com esse 2, vai ficar 18, não é? Então vai ficar assim, ó, 18. E aí eu passo a raiz de 3 para cá dividindo e já uso o fator racionalizante, né? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aí vai ficar em cima 18 raiz de 3, que eu vou simplificar. Aqui vai ficar 6 raiz de 3. Então a resposta correta aí, letra D. Observa aqui, além de ter essa sacada de que esse lado é igual a esse, usar a lei dos cossenos, que já não é algo muito assim, é ensino fundamental? É, mas só no colégio militar mesmo, né, gente? Colégios técnicos, por exemplo, isso aqui não ia cair de jeito nenhum. Mas assim, além de ter essas duas partes, ainda vem uma parte algébrica, certo? Que é você saber resolver esse sistema aqui, né? De uma forma mais rápida, tá? Então, é isso, né? 6 raiz de 3.